Após se recuperarem de lesões, Caleri e Diego Costa são as grandes novidades do São Paulo para a partida desta terça-feira às 21h30 no Morumbi, diante do Ituano, pela terceira fase da Copa do Brasil. A dupla já tinha condições físicas para enfrentar o Tigre da Argentina na Copa Sul-Americana na semana passada, mas eles cumpriram suspensão. Nesta segunda-feira, eles participaram do último treinamento no CT da Barra Funda e vão para o confronto. Ainda há dúvida se eles serão titulares, isso porque seus substitutos se destacaram na última partida. Na defesa, Diego Costa briga por vaga com Beraldo e Alan Franco. Já Caleri disputa sua condição de titular com Herisson, autor dos 2 gols na vitória sobre o Tigre. Na atividade desta segunda-feira, Rogério Ceni não deu pistas do time que irá a campo, mas a escalação provável tem Rafael, Alan Franco, Arboleda e Beraldo ou Diego Costa, Natan ou Rafinha, Mendes, Rodrigo Nestor e Michel Araújo, David Rato e Caleri ou Herisson. O treinador dividiu os trabalhos em 3 estações no treino desta segunda, com trabalho tático em uma, outra com foco nas cobranças de bola parada, com o auxiliar Charles, e por fim uma de enfrentamento entre 2 equipes em campo reduzido. Na estação de atividade táticas, Ceni deu orientações a 2 equipes diferentes de 11 atletas e na sequência promoveu um coletivo entre elas. A baixa para o duelo é Raí Ramos, que já disputou a Copa do Brasil pelo Ituano e não pode ser inscrito pelo tricolor na competição. Além dele, Ferrarese, Galopo, André Anderson, Igor Vinícius e Moreira seguem no departamento médico. Gabriel Neves, por sua vez, ainda é dúvida. Ele foi à ausência no último jogo devido a dores no tornozelo esquerdo e fez um trabalho no gramado nesta segunda junto da fisioterapia. O jogo de volta diante do Ituano acontece no próximo dia 25, às 21h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu. A CBF acatou o pedido do São Paulo para que o lateral esquerdo Patrick e o zagueiro Beraldo sejam retirados da lista de convocação da Seleção Brasileira Sub-20 para 3 amistosos entre 15 e 27 de abril. Beraldo tem sido peça importante no elenco profissional do São Paulo, que não quer perder o jogador para a sequência de duelos na Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. No começo do ano, quando foi convocado para Sul-Americano, o zagueiro também foi vetado pelo tricolor. Já Patrick, o único lateral esquerdo de origem disponível para Rogério Ceni no profissional, seria uma perda importante para o São Paulo. O outro jogador apto a atuar por ali, mas improvisado, é o atacante Caio Paulista, e no último jogo Michel Araújo foi o escolhido para atuar na função. Os jogos da seleção acontecerão no dia 19 diante do Uzbequistão ou Senegal. Dia 22, a República Dominicana será rival, enquanto 3 dias depois, o time de Ramon Menezes mede forças contra o Iraque. Todos estão classificados para a Copa do Mundo da categoria. Desta maneira, a dupla permanecerá com o elenco no CT da Barra Funda e fica à disposição do técnico Rogério Ceni para as partidas de abril. Foi divulgada na manhã desta segunda a pesquisa CNN/Itatiaia/Coeste, trazendo o levantamento sobre as 12 maiores torcidas do Brasil. De acordo com os números apresentados, o Flamengo lidera o ranking nacional com 24% dos torcedores brasileiros. Logo atrás aparece o Corinthians com 18%, em seguida surgem Palmeiras com 9%, São Paulo com 8% e Atlético Mineiro e Cruzeiro, ambos com 5%. O levantamento aponta a dupla de Minas Gerais à frente de Vasco com 4%, Grêmio e Santos, ambos com 3%, e de Bahia, Internacional e Sport, cada um com 2%. A pesquisa ouviu mais de 6.500 torcedores com idade a partir de 16 anos, em 325 cidades brasileiras, no período entre 29 de março e 2 de abril de 2023. De acordo com a publicação, margem de erro é de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%. A estreia do São Paulo na Copa Sul-Americana rendeu um bom valor aos cofres do clube. Além da vitória importante contra o Tigre por 2-0, o tricolor arrecadou cerca de $100 mil, aproximadamente R$527 mil na cotação atual. Tudo isso por conta do novo regulamento da Conmebol, que garante esta premiação em caso de vitória nas partidas válidas pela fase de grupos da competição.
Assim como começou o Continental com um resultado positivo, já retornou ao Brasil com este dinheiro garantido. Porém, não parou por aí. Por participação, cada equipe arrecada cerca de US$ 900 mil, cerca de 4,5 milhões de reais na cotação atual, ou seja, se somar o valor de participação com a premiação pela primeira vitória, o tricolor tem cerca de 5,05 milhões de reais garantidos. Se o São Paulo vencer todos os jogos da fase de grupos, que são 6 no total, incluindo o jogo de estreia, pode arrecadar cerca de US$ 600 mil, cerca de 3,16 milhões de reais na cotação atual, só com os resultados positivos. A final da Copa Sul-Americana é vista como uma das metas orçamentárias do clube nesta temporada. Ano passado, o finalista da edição chegou a arrecadar cerca de 25 milhões de reais. Com estas premiações a mais, pode embolsar ainda mais, caso avance até a última fase novamente. A Conmebol definiu que a competição terá um aumento de 30% em premiações em relação ao ano passado. Ao todo, cerca de 77,8 milhões de dólares, aproximadamente 410 milhões na cotação atual de reais, serão distribuídos aos participantes. Nesta semana, os desafios do São Paulo serão na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Porém, no dia 18 deste mês, enfrenta a Academia Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana. A partida será no estádio do Morumbi. Mesmo com o São Paulo eliminado ainda nas quartas de final do Campeonato Paulista, o tricolor conseguiu um feito que não acontecia desde 2017, ter um jogador da equipe como artilheiro da competição. No caso, Juliano Galopo, junto a Roger Guedes, foi o atleta com mais gols no estadual. Ao todo foram 8 marcados. A última vez que algo semelhante aconteceu foi há 5 anos com Gilberto. Na época chegou a marcar 9 gols, um a mais que Galopo, também dividindo o posto de artilheiro, desta vez com William Potker, que estava na Ponte Preta. Esta foi somente a 4ª vez no século XXI que um jogador do tricolor foi artilheiro do Paulista. Além das duas citadas, Luiz Fabiano também conseguiu a marca, tanto em 2003, 8 tentos, quanto em 2014, 9 tentos. Inclusive, somente em 2003, o artilheiro do torneio chegou a disputar a final e não dividiu o posto com atletas de outras equipes. Porém, Juliano Galopo não deve conseguir marcas parecidas nas próximas competições que o São Paulo enfrentará. Isso porque o meia rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e precisou passar por um procedimento cirúrgico que, por opção própria, aconteceu na Argentina, em Buenos Aires. O jogador deve tirar os pontos da cirurgia nesta segunda-feira, dia 10, e retornará ao Brasil para continuar o tratamento no refis do clube. Ainda não há previsão de retorno, mas deve perder boa parte do restante da temporada. O Palmeiras informou a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, que receberá o Cerro Porteño no estádio do Morumbi no próximo dia 20, em partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa Libertadores. Como já aconteceu em outras ocasiões por causa de shows, o Allianz Parque não poderá ser utilizado pela equipe do técnico Abel Ferreira. Dessa vez, um festival de rock ocorrerá 2 dias após o encontro contra o time paraguaio. A boa relação entre Palmeiras e São Paulo possibilitou a utilização, mais uma vez, do estádio do Tricolor, o que pode acontecer o mesmo caso os são paulinos precisarem jogar na Casa Alviverde. Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras atuou no Morumbi e venceu por 3-1 no clássico contra o Santos, no dia 4 de fevereiro. A diretoria classificou como um sucesso dentro e fora de campo, já que o público pagante foi de 49.241 torcedores, com renda de R$ 2.073.483. A diretoria do São Paulo só não ficou contente com o resultado dentro de campo. Pelas quartas de final, no dia 13 de março, após o empate sem gols, os são paulinos assistiram à eliminação nos pênaltis pelo Água Santa, que terminou neste último domingo como vice-campeão paulista. O clube obteve a renda de R$ 3.277.089, com público pagante de 39.454 torcedores. O duelo com o Cerro Porteño é decisivo para os palmeirenses. Derrotado com os reservas pelo Bolívar por 3-1 em La Paz, na Bolívia, os 3 pontos são fundamentais para se igualar ao time paraguaio, que estreou com vitória por 2-1 sobre o Barcelona de Guayaquil, do Equador, em Assunção. No outro jogo dessa chave, no dia 19, o Barcelona, que também precisa vencer de qualquer jeito, recebe o Bolívar.
Sobre o mercado da bola, o tricolor paulista vem monitorando opções que podem reforçar o elenco. A ideia é, quando aparecer uma oportunidade de negócio, São Paulo ter condições de se adiantar e trazer jogadores aprovados pela comissão técnica. O meio-campista do Fortaleza teve seu nome em pauta nos bastidores e foi aprovado. Trata-se de Hércules, de apenas 22 anos. O jogador vem brilhando com a camisa do Leão e chama a atenção de vários times, incluindo o tricolor paulista. Além do São Paulo, Palmeiras e Flamengo também querem um atleta. A multa rescisória é de 10 milhões de euros, 55,1 milhões de reais na cotação atual. Ceni gosta bastante do futebol do atleta. O São Paulo estreou com vitória na Liga de Desenvolvimento nesta segunda-feira, dia 10, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A categoria feminina Sub-14 superou o Centro Olímpico por 4-0 e a Sub-16 venceu o Minas Brasília por 4-1. As equipes voltam a campo nesta terça-feira, dia 11, para a segunda rodada da Liga de Desenvolvimento. O time Sub-14 enfrenta o Grêmio às 8 horas, enquanto o Sub-16 encara o mesmo adversário às 14 horas em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O salve de hoje é para Rodrigo Dias, de Caraguatatuba.